Oi, eu sou a Amanda e hoje a gente vai continuar estudando a lição dessa semana dos adolescentes. Essa semana a gente está na lição 7, título Chamado por Cristo, e agora eu vou ler o texto-chave. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, 13 e 14. Então, hoje a gente vai ver as nossas curiosidades da semana, né? E essa semana a gente tem 5 curiosidades. A primeira: a expressão respirava ameaças, usada para descrever a atividade de Saulo contra os cristãos, estava associada ao sentimento de raiva. Ao que tudo indica, ele havia recebido autorização de Roma para perseguir e prender os cristãos. Segunda curiosidade: havia alguns motivos para Saulo estar se dirigindo a Damasco. É possível que muitos cristãos tivessem se refugiado ali. Alguns conversos eram cidadãos de Damasco. Saulo ele devia conhecer as autoridades judaicas e esperava contar com a cooperação deles contra os cristãos. Terceira curiosidade, essa aqui é uma bem interessante. A palavra caminho foi um dos primeiros sinônimos para o cristianismo. Isso é bem interessante de saber porque tem uma parte no texto bíblico que fala que se Saulo encontrasse alguém que pertencesse ao caminho, poderia prendê-lo, né? E é isso que significa, né? Isso era como chamavam os cristãos naquela época, né? O termo pode ter se originado da declaração de Cristo sobre ser o caminho ou de sua referência ao caminho estreito. Quarta curiosidade: o encontro de Saulo com Jesus aconteceu por volta do meio-dia. Os assistentes que o acompanhavam ouviram uma voz, mas não distinguiam as palavras. Isso também é interessante, porque a gente sabia que eles estavam ouvindo, mas não que eles não conseguiam entender as palavras, né? Eles só ouviam uma voz que não sabiam o que essa voz estava dizendo. E além de não entender o que a voz estava dizendo, eles também viram a luz, mas não identificaram a forma daquele que falou. Quinta curiosidade, mas não a última porque eu contei errado. Saulo precisou de 3 dias para conseguir paz. O Espírito de Deus usou esse tempo de cegueira para iluminar a mente dele. E aí, sexta curiosidade, essa sim é a última. O batismo representava a admissão na igreja. E é bem provável que o apóstolo tenha sido batizado no rio Abana ou Farfar, que são famosos em Damasco e mencionados por Naamã. E quem oficiou a cerimônia foi Ananias, para quem não lembra, foi quem curou Saulo da cegueira, né? E ele oficiou essa cerimônia como representante de Cristo. E agora eu vou ler o verso. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o. Isaías 30, 21. Não importa se a gente vai para a direita ou para a esquerda, a gente tem que seguir os caminhos de Deus, os caminhos que Deus escolheu para a nossa vida, né? Esse vai ser sempre o melhor caminho. E por hoje é só, a gente se vê de novo amanhã. Dá um like nesse vídeo, compartilha para todo mundo, ativa o sininho para a gente estudar a lição juntos todo dia e tchau, até amanhã, um beijo.